Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar uma revisão sobre restos a pagar. Eu tinha planejado fazer o quadro comparando restos a pagar com despesas de exercícios anteriores, mas como tem muita informação com relação ao RP, não teve como fazer essa divisão e eu vou falar só sobre restos a pagar. No próximo vídeo eu vou abordar despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos. Então, vamos começar aqui já direto na matéria, né? Gente, restos a pagar, o que são? São aquelas despesas que foram empenhadas em um exercício financeiro, mas não foram pagas até o dia 31 de dezembro daquele exercício. Então, a gente tem esse regime, né, nas despesas no sentido de considerar uma despesa realizada pelo empenho. Então, todas as despesas que são empenhadas em um exercício, elas pertencem, elas são consideradas realizadas dentro daquele exercício. Como nós adotamos esse regime de empenho para a realização da despesa, isso dá origem aos restos a pagar. Porque se a gente tivesse, por exemplo, um entendimento de que a despesa paga é a despesa realizada, a gente nunca teria essa figura dos restos a pagar. Nós só temos a figura dos restos a pagar porque nós consideramos uma despesa realizada dentro de um exercício financeiro quando ela foi empenhada, independentemente se ela foi liquidada ou paga, tá? Então essa aqui é a lógica. Nós temos então dois tipos de restos a pagar. Nós já sabemos que o conceito é uma despesa que foi empenhada, mas não foi paga até o dia 31 de dezembro. Só que nós temos uma distinção entre despesas que foram processadas e não processadas, né? Os restos a pagar processados e não processados. Então, qual que é a diferença aqui? Na despesa não processada, nos RPs não processados, nós tivemos um empenho, ok, mas não tivemos liquidação e não tivemos pagamento. Ou seja, a despesa só foi empenhada, não foi liquidada e não foi paga. Isso é um RP não processado. Por sua vez, nós temos os RPs processados, que são aquelas despesas que foram empenhadas e foram liquidadas, mas não foram pagas, só estão pendentes de pagamento. Aqui na liquidação, a gente tem que sempre observar aquela situação de que o bem foi entregue, o serviço foi prestado e os documentos, né, dessa entrega, desse bem, dessa prestação desse serviço, foram lá para o setor competente dentro do órgão que vai fazer a liquidação da despesa. Depois de fazer toda a verificação do direito adquirido pelo credor, é que se faz a liquidação, tá? Então, a liquidação ela não é automática. Isso também tem que ter bastante claro na cabeça, porque não é porque a pessoa entregou o bem ou prestou o serviço que a liquidação automaticamente ocorreu. Isso não é verdade, tá? A liquidação ela vai acontecer por um procedimento dentro daquele órgão que vai apurar a origem do que você tem que pagar, se aquilo está correto, se a quantidade entregue está correta, a qualidade está correta, e aí sim se faz a liquidação, ok? Eu coloquei aqui, entre parênteses, as fórmulas para calcular o RP processado e o RP não processado. Às vezes isso vem em prova e você tem que saber. Então vamos lá. Qual que é a lógica? Se eu tenho um RP não processado, uma despesa que foi empenhada, mas não foi liquidada e nem paga, o que eu vou subtrair para descobrir o RP não processado? Eu vou pegar tudo que foi empenhado, mas que não foi liquidado, porque aí eu só tenho aqueles empenhos não liquidados nessa conta. Então, eu só vou ter aqui os RPs não processados, tá? Então, se a banca te trouxer informações nesse sentido, de que o empenho foi tanto, a liquidação foi tanto e o pagamento foi tanto naquele exercício, e ela te pedir, eu quero o cálculo do RP não processado e do RP processado, você vai ter que olhar para essas três letrinhas aqui, na hora da prova. Então, você vai focar. No não processado, eu preciso pegar tudo que foi empenhado, mas que não foi liquidado. Eu tiro a liquidação, porque aí eu só tenho os empenhos, tá? E com relação ao RP processado, você
pegar tudo que foi liquidado e vai retirar o que foi pago. Por quê? Porque o que define um RP processado é o fato de que ele já foi empenhado e já foi liquidado, mas ele só não foi pago. Então você vai pegar tudo que foi liquidado, retira o que já foi pago e você vai ter o RP não processado. Então essas são as duas fórmulas aqui para achar RP processado e RP não processado. E o RP total, até esqueci de colocar aqui o total. O total você vai pegar tudo que foi empenhado menos o que foi pago, tá? Então esse aqui é o RP, inverti a ordem, RP total. Então essas três fórmulas elas têm que estar bem vivas na memória quando vai fazer prova de AFO, tá? Porque muitas questões pedem para fazer esse tipo de cálculo. Então, empenho menos o que foi liquidado, liquidação menos o que foi pago e tudo que eu empenhei menos o que eu paguei, independentemente de estar processado ou não, né? O total. Porque são todos os restos a pagar, tanto processados quanto não processados. Então, é tudo que eu empenhei e retiro tudo que eu paguei. Porque o que define ele ser um RP é o fato de eu não ter pago ele. Então, eu tenho que tirar fora o que eu já paguei, tá? Para o RP total. Bom, então só aqui a gente já tem várias questões de prova, tá? Só já pra gente já começar. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês essa previsão aqui. Ela é do artigo 92, parágrafo único da Lei 4.320 e às vezes isso vem, eu vi uma questão da banca Sebrasp no sentido de que o registro dos restos a pagar não individualiza o credor e isso está errado, né? Por quê? Porque o registro do RP ele é feito por exercício e por credor, então ele pertence a qual exercício, aquele empenho é de qual exercício e quem é o credor daquele RP, daqueles restos a pagar. No caso, então, você vai ter sim a individualização do credor. Você não pode ter um RP anônimo, né? Um RP genérico. Simplesmente vai ter que ter essa individualização sim. Então, a banca trouxe na questão que não se poderia ter a individualização do credor. Isso estava errado, tá? Ótimo. Aqui, eu também trouxe para vocês uma definição que a gente tem no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é o MCASP. Porque isso também, às vezes, vem em prova e quem não está muito ligado em estudar RP, deixa isso aqui passar, né? Pessoal, com relação ao RP não processado, o não processado, ele se distingue em dois. Nós temos o RP não processado a liquidar e o em liquidação. E tem gente que acha, na hora da prova, que o em liquidação é um RP processado, tá? Porque ele estaria em liquidação, então ele é RP processado. Esse raciocínio está equivocado. Por quê? Porque o RP processado, ele já foi liquidado, a liquidação já acabou. A liquidação já acabou, não existe mais um procedimento de liquidação. Simplesmente ele foi liquidado, ele só está pendente de pagamento. A partir do momento que eu tenho a divisão aqui entre a liquidar e em liquidação, em nenhuma dessas situações a liquidação ocorreu. Em nenhuma dessas situações aqui a liquidação está finalizada. Então, se a liquidação não está finalizada, nós temos aqui nessas duas situações um RP não processado, ok? Qual que é a diferença desses dois? RP não processado a liquidar, ele é caracterizado pela não ocorrência de um fato gerador. Então, nós tivemos o empenho, né, reservou lá o valor da dotação e gerou a obrigação de pagamento, de acordo com a 4.320. Neste caso aqui, por exemplo, o empenho era para a entrega de um bem, tá? Compramos lá 1000 computadores. Só que nós ainda não tivemos a entrega desses 1000 computadores. É do interesse da administração, tá no prazo ainda para entregar, tá? Mas como esse empenho foi realizado, por exemplo, em novembro, dezembro, e ainda está no prazo para entregar e vai entregar só em fevereiro, a gente vai inscrever ele com um RP não processado a liquidar, porque eu só tive o empenho e eu ainda não tive aqui a entrega do bem. O fato gerador dessa despesa aqui ainda
aqui nós já tivemos o fato gerador. Aqui ocorreu o fato gerador. Só que a liquidação ainda não foi finalizada. Então, veja, é automático? Ah, entregou o bem, a liquidação já aconteceu? Não é automático, gente. Não é automático. Eu vejo comentários em questões de concurso em que os candidatos lá colocam, entregou o bem, está liquidado. Está errada a questão por causa disso, tinha que anular, tinha que recorrer, porque se entregou o bem, se prestou o serviço, já liquidou. Não é assim que funciona, não é automático que isso acontece. Aqui ocorreu um fato gerador, ou seja, os 1.000 computadores foram entregues, só que ainda está no processo de verificação se a quantidade foi adequada, se a qualidade está adequada, a quem que eu tenho que pagar essa despesa, o valor que eu tenho que pagar, tá? O contrato que deu origem a essa despesa. Então, gente, aqui é um procedimento de liquidação que ainda não foi finalizado, ainda que o bem ou o serviço já tenha sido entregue, que é o caso do bem em liquidação. RP não processado em liquidação, o fato gerador da despesa já aconteceu, já foi entregue o bem, já foi prestado o serviço. Só está ainda pendente de finalizar o procedimento da liquidação, ok? Aqui no A liquidar, nenhum fato gerador ainda não aconteceu, então precisa ainda entregar o bem, prestar o serviço, ok, pessoal? Ótimo, atenta para isso, porque tem gente que acha que em liquidação é RP processado e perde a questão, tá? Passando para frente, outro ponto aqui que também vem em prova. Esse quadro que eu montei aqui, falar para vocês que é um dos quadros mais importantes, eu acho, porque tudo que está aqui tem questão de concurso, tudo. Então tem que prestar bastante atenção aqui em todos os pontos, tá? Com relação ao empenho por estimativa, vocês devem bem lembrar, né, vocês estão estudando AFO, vocês lembram que nós temos 3 tipos de empenho: ordinário, por estimativa e global. Quando nós temos um empenho por estimativa, a administração pública, ela por algum motivo, ela não sabe o valor correto a pagar e ela vai empenhar por estimativa, tá? O que acontece aqui, por exemplo, é que muitas vezes, né, esse empenho acontece no final do ano para ser pago e vai ser pago no ano seguinte. No caso, pessoal, quando a gente tem um empenho por estimativa que vai gerar um RP, o que acontece aqui? Se no momento que eu for pagar esse valor que foi empenhado por estimativa como RP, tá? No momento que eu for pagar ele, se o valor real, o valor que eu tenho que pagar, for maior do que o valor que eu inscrevi, o que eu vou ter que fazer? O valor inscrito vai ser pago como RP, então vai ser pago como restos a pagar, tá? Nossa, ficou errado aqui, peraí. Como restos a pagar. Por quê? Porque eu já empenhei, eu já tinha inscrito aquele valor específico por estimativa como RP, tá? Então, vou pagar o que estava inscrito como RP, lindo, maravilhoso. Mas o valor a se pagar, ó, ele é maior do que eu inscrevi. Então, o que eu vou fazer para pagar essa diferença a mais? Eu vou pagar a conta de DEA, despesa de exercício anterior, que eu vou falar no próximo vídeo, tá? A DEA, pessoal, é sempre uma despesa que se refere a um exercício anterior, mas isso eu vou explicar bem certinho na próxima aula. Aqui você tem que levar isso para a prova, tá? Isso às vezes vem dizer para você que o valor inscrito era de 100, mas no momento do pagamento o valor era de 200, isso foi num exercício posterior. Como que essa situação é resolvida? Cancela tudo e paga tudo a conta de despesa de exercício anterior? Cancela e paga tudo a conta de restos a pagar? Eles trazem essas ideias. Você tem que saber que não é assim. O que já estava inscrito, você paga como RP, porque ele é um RP, e o que passou para cima, que eu não tenho nada inscrito, você vai pagar a conta de despesa de exercício anterior, tá? Então, é essa forma aqui que a gente soluciona essa situação, ok? Por sua vez, quando nós temos um valor a pagar que é menor do que o valor inscrito, então eu inscrevi em dezembro, em fevereiro eu vou ter que pagar um valor, mas na verdade veio menos do que eu imaginei. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar aquela diferença. Eu pego o valor que estava inscrito, né?
cancelo a diferença e pago só o que eu devo, porque o valor inscrito, ele é maior do que o valor real, tá? Então, se o valor real é menor, eu cancelo a diferença e pago só o que eu devo, ok, pessoal? Então, isso aqui também vocês têm que saber. Essa parte aqui, bastante importante, porque essa solução eles pedem em prova. Outro ponto aqui que nós temos também que levar. Nós tivemos alterações, e aqui que fique claro, nós tivemos alterações em 2018, no decreto 93872 de 86, e nós também tivemos alterações nele em 2020. Só que as alterações de 2020 ocorreram em outubro, tá? E vocês sabem muito bem que o edital do PGDF trouxe lá o edital número 2 de retificação, dizendo que nenhuma alteração posterior ao edital será cobrada. O edital foi publicado no dia 19 de dezembro de 2019, então não teremos a cobrança das alterações de 2020 no decreto 93872. Por isso que nós vamos aqui focar nessa lógica das alterações de 2018, tá? Então vamos lá. Não existe, pessoal, inscrição automática de RP não processado, tá? Isso não existe mais. Antes tinha isso, agora nós não temos mais a partir de 2018. Então a regra agora é que o empenho que não foi processado, né, que não foi liquidado, ele vai ser cancelado. Então essa que vai ser a nossa lógica. Só que nós temos algumas exceções. E essas exceções nós temos que saber. Que são aquelas despesas que estão com o prazo vigente para o cumprimento da obrigação. Então, o credor ainda tem um prazo lá, por exemplo, de 6 meses, 1 ano para cumprir. Então, a gente não vai cancelar esse RP, porque está dentro do prazo, ok? Está em curso a liquidação, ou é do interesse da administração pública que este empenho seja cumprido, né, que esta despesa seja realizada. Então, ou está em curso a liquidação, ou está vigente o prazo para cumprir essa obrigação, ou é do interesse da administração pública. Outro ponto, essa despesa empenhada, mas não liquidada, ela é destinada a transferências a instituições públicas ou privadas. Então, também não vai ser anulada, tá? E quando se referir a compromissos no exterior, também, mesma coisa. Então, nesses 4 pontos aqui, nós não teremos o cancelamento automático, ok? Só que, gente, a inscrição do RP não processado, ela depende da indicação do ordenador da despesa, tá? Então, não é, por exemplo, só porque está assim, nessas condições, que já vai inscrever automaticamente. O RP não processado, ele depende, sim, dessa indicação pelo AD, tá bom? Ótimo. Gente, o RP não processado inscrito, mas não liquidado. Então, veja, ele cumpriu essas regras aqui e ele foi inscrito como RP, mas ele não foi liquidado no prazo, né, esperado. O que a gente vai ter, então? Ele vai ser bloqueado em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição, ok? Então, esta que é a regra. Regra geral, não tem inscrição de RP não processado de forma automática. Só vou inscrever um RP não processado se houver a indicação do ordenador de despesa e se tiver dentro dessas exceções. Ok, inscrevi o RP não processado, mas ele não foi liquidado. A gente esperava que ele fosse liquidado para pagar, para resolver esse RP, mas ele não foi. Então, se ele não foi liquidado, ele vai ser bloqueado em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição. Essa que é a lógica, tá? E nós também temos uma ressalva dentro disso aqui. Por quê? Porque as despesas relativas ao Ministério da Saúde e as emendas individuais impositivas que tiverem o identificador de resultado primário 6, que é com relação a elas, né? E tiverem o seu empenho a partir de 2016, também. Essas aqui não serão bloqueadas após esse prazo. Elas vão continuar lá inscritas e vão continuar esperando a liquidação, tá? Nós temos regras de desbloqueio que estão lá no decreto, mas não vou entrar nelas aqui com vocês, porque são muitas regrinhas e eu acho que isso vocês têm que ler lá
porque são coisas bem técnicas, né? E não adianta eu ficar aqui lendo isso com vocês, beleza? Ótimo. Isso aqui eu acho importante saber porque são exceções da regra de bloqueio, tá bom? Por sua vez, o artigo 36, parágrafo único da Lei 4.320 traz uma regra para nós que pode ser que isso venha na sua prova, que é com relação a empenhos que sorvem a conta de créditos plurianuais, ou seja, utilizam créditos plurianuais. Então, existe lá, por exemplo, uma despesa que ela está sendo feita com créditos que duram mais do que um ano, duram lá, por exemplo, 3 anos, né? E ela vai pegando daquele crédito plurianual. Nesse caso, gente, o que a gente tem que entender? Que no fim do ano, você só inscreve como RP os processados com relação a essa despesa que utiliza o crédito plurianual. O que não foi liquidado ainda só vai ser inscrito como restos a pagar no último ano de vigência desse crédito plurianual. Então, você não vai ter todo ano uma inscrição de RP não processado e RP processado com relação a essa despesa aqui plurianual. Não, você vai inscrever só o que foi processado. O não processado você vai deixar para o último ano dele, tá? Porque você não tem por que você ficar inscrevendo o RP não processado todo ano, né? Não faz sentido. Você deixa isso para o último ano e o que tiver lá de não processado naquele último ano da vigência do crédito é que você vai inscrever, ok? Isso tem que saber porque isso está no artigo 36, parágrafo único da 4.320 e isso já veio em prova e não faz tanto tempo assim, tá bom? Outro ponto aqui, gente, bem importante, que nós temos que diferenciar. Falou para você sobre anulação de restos a pagar. Então, primeira coisa que a gente já tem que saber é que você não vai, como regra, ter cancelamento ou anulação de um RP processado, tá? Processado a gente não tem. Por quê? Porque se você cancela um RP processado, você está enriquecendo ilicitamente, indevidamente, né? A administração pública. Por quê? Porque o processado significa que o credor prestou o serviço ou entregou o bem. Então, se a administração pública cancelar isso, quer dizer que ela teve a prestação de serviço, teve o bem entregue, mas não pagou. E não pode isso, né? O credor tem que receber. Então, não temos como regra o cancelamento de um RP processado. A gente só vai ter esse cancelamento, por exemplo, se houve algum equívoco no processamento daquela despesa, uma fraude, alguma coisa assim, uma ilegalidade, tá? É só nessa situação, mas como regra geral, não cancela o RP processado. Contudo, todavia, entretanto, a gente pode sim cancelar os RPs não processados, tá? Só que daí o que acontece aqui? A regra, de acordo com a 4.320, se você tem uma anulação de despesa após o encerramento de um exercício financeiro, ou seja, a anulação de um RP, isso seria considerado uma receita do ano em que se efetivou essa anulação. Isso de acordo com a 4.320, tá? Com o artigo 38. Só que o MCASP, ele é muito claro com relação a isso também. E ele fala, não, isso não é receita. Se você tem anulação de um RP, isso é simplesmente a baixa de uma obrigação. Você está dando baixa naquela obrigação e você tem o restabelecimento de um saldo de uma disponibilidade que estava comprometida. Mas isso não é uma entrada de uma nova receita. É simplesmente você dando baixa numa obrigação que não tem mais essa obrigação e restabelecendo um saldo que estava comprometido. Mas isso não é nova receita, tá? Então aqui, o que você precisa levar para a prova são essas duas situações. Porque se a prova te trouxer que de acordo com a Lei 4.320, a anulação de uma despesa após o encerramento do exercício financeiro constitui receita do ano em que isso se efetiva, isso está correto. É sim de acordo com a lei uma receita. Só que o manual de contabilidade não considera assim e às vezes as questões elaboram melhor, dizendo que de acordo com o manual de contabilidade,
né, de acordo com os manuais técnicos que orientam o orçamento. A anulação de uma despesa após o encerramento não é uma receita nova, mas simplesmente uma baixa na obrigação e um restabelecimento de saldo de uma disponibilidade que estava comprometida. Correto também, tá? Então você tem que entender que isso aqui são dois posicionamentos e que a prova pode cobrar os dois, ok? Ótimo. Para finalizar, nós vamos falar sobre isso aqui. Essa situação da inscrição nós temos lá no 103, parágrafo único da Lei 4.320. Gente, inscrição de RP, a gente tem configura, na verdade, como uma receita extra-orçamentária. Por sua vez, o pagamento do RP é uma despesa extra-orçamentária. Então, eu preciso aqui que você enxergue da forma contábil, tá? Aqui é tudo contabilidade, né? Essa parte aqui não, essa parte aqui é bem orçamentária, do pagamento, mas a da inscrição é bem contabilidade. Você tem que pensar o seguinte: lembra que nós temos lá a regra de que uma despesa, então aqui eu vou fazer um exercício, ó. Uma despesa, ela é considerada realizada no exercício quando ela foi empenhada, correto? Então, nós tivemos aqui o empenho da despesa. Só que eu não tive aqui dentro nem a liquidação, nem o pagamento. Então, o que eu vou fazer? Não, digamos que eu tive a liquidação, né? Para ser um RP processado. Tive a liquidação também. Liquidação, ok. Só que eu não paguei. Então, o que vai acontecer no final do exercício? A gente vai ter aqui a inscrição de um RP processado, correto? Só que veja uma coisa aqui comigo. Esse RP processado, ele se refere a este empenho aqui, correto? Em termos de contabilidade, de fazer conta, se eu contabilizar isso aqui na despesa daquele balanço contábil, o que acontece? Eu conto a despesa 2 vezes. Porque esse RP, ele se refere a este empenho aqui. E esse empenho já está registrado. Então, digamos que esse empenho aqui seja 100. Ele é 100. E eu vou inscrever o RP na despesa como 100 de novo. Então, a mesma despesa eu estou contando 2 vezes. Eu estou colocando no balanço que são 200, sendo que, na verdade, a despesa é 100. Mas eu não paguei ainda, entendeu? Então, em termos de contabilidade, uma manobra contábil que acontece é fazer o quê? Como eu já estou lá no registro dessa despesa no empenho 100, eu já tenho esse registro como 100, quando eu vou registrar esta mesma despesa aqui como restos a pagar, eu lanço esses restos a pagar, eu lanço esse 100 na receita extra-orçamentária, para ela balancear com essa inclusão aqui na despesa orçamentária. Porque veja, eu tenho 100 na despesa orçamentária que não foi paga ainda. Então, eu não posso inscrever o RP processado na despesa de novo, porque eu vou contabilizar 2 vezes. Então, para eu contrabalancear, o que eu faço? Eu inscrevo esse RP processado relativo a esse empenho aqui na receita extra-orçamentária. E aí o balanço bate certinho, tá bom? Essa que é a lógica do artigo 103, parágrafo único. Por sua vez, quando eu pago um RP, por que ele é uma despesa extra-orçamentária? Porque o que define, gente, a despesa ser orçamentária é ela ter um empenho dentro de um exercício, tá? Então, o empenho foi aqui, a liquidação foi aqui, ó, em 2020. E eu só estou pagando em 2021. Se o empenho está num exercício diferente do pagamento, então, necessariamente, essa despesa é extra-orçamentária. Por quê? Porque o empenho não está no ano do pagamento. Se tivesse empenho, liquidação e pagamento no mesmo ano, a despesa seria orçamentária, tá? Mas como o empenho está lá atrás, eu tenho aqui uma despesa extra-orçamentária, porque o empenho, que é o que caracteriza uma despesa, está em outro orçamento e não está nesse aqui do pagamento. Então, por isso que na hora de pagar o RP, a gente tem uma despesa extra-orçamentária, ok? Ótimo, falamos sobre tudo que era obrigatório falar.
É uma aula um pouquinho mais pesada, porque temos aqui essa questão de parte mais contábil, né? Essa questão aqui de liquidar e liquidação, as continhas aqui para saber os RPs. Essa parte aqui também é bem burocrática do decreto, tá? Tudo isso aqui é decreto 93872. Sugiro que vocês deem uma olhadinha lá, mas não foquem na parte das alterações de 2020, tá bom? Só até 2018. E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí para mim. Eu respondo aqui no YouTube ou no Instagram. E o próximo vídeo vai ser focado em despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos. Ok, pessoal? Então era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.